A concentração de pessoas começou por volta do meio-dia. Vários juristas se reuniram para manifestar contra as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal que relativizaram a competência da Justiça do Trabalho. O evento tem a função de conscientizar as pessoas da importância da interpretação literal do artigo 114 da Constituição Federal. É um movimento contra a interpretação que agora vem emprestando o STF a este artigo, afastando a proteção de trabalhadores que não tenham carteira assinada, vínculo de emprego efetivamente reconhecido, da proteção que lhes é concedida pela Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho exerce um papel fundamental na defesa não só de trabalhadores, mas também de empregadores, pela sua especialização na interpretação destes assuntos. Por isso a importância do movimento, para que não se retire da competência literal e constitucional da Justiça do Trabalho o julgamento destes processos. O evento aconteceu na sede da Justiça do Trabalho e contou com a presença de várias autoridades. A ideia é promover um evento conjunto que envolva Ministério Público do Trabalho, Justiça do Trabalho e OAB. Esse é um movimento nacional em defesa das prerrogativas e da competência da Justiça do Trabalho. Em decisões recentes, o Supremo Tribunal Federal tem negado o texto literal da Constituição Federal que atribui à Justiça do Trabalho competência exclusiva para processar e julgar as relações do trabalho. Então, essa movimentação é uma conscientização de toda a sociedade, das entidades de classe, das entidades do Poder Judiciário, do Ministério Público do Trabalho, dos sindicatos e da OAB, para que a nossa mais alta corte dê o exemplo e respeite a Constituição. Segundo a vice-presidente estadual da OAB, são inúmeros os prejuízos trazidos pela decisão da Suprema Corte. Há um movimento no Superior Tribunal Federal para que as matérias relativas à relação de trabalho, questão de autônomos, trabalhadores com aplicativo, seja toda a demanda que está na Justiça do Trabalho, que é uma justiça especializada, que trata dessas demandas, dessas relações de trabalho, a ser remetida para a Justiça Comum. O artigo 114, inciso 1 da Constituição Federal é determinante que essa matéria permaneça na Justiça do Trabalho. Mas há um movimento no STF para que seja remetida à Justiça Comum. Nós entendemos, nós da advocacia entendemos que não é possível, porque a Justiça Comum já tem matérias diversas e que um processo lá, nesse nível de relação de trabalho, demoraria no mínimo de 8 a 10 anos. Enquanto na Justiça do Trabalho as audiências são designadas rapidamente, os julgamentos, as audiências de instrução, o que é diferente da Justiça Comum. Então, para que se cumpra a Constituição Federal, que não se desvie a determinação de lei.